A Intel passou recentemente por uma crise de imagem, com os relatos de problemas na 13ª e 10ª geração de processadores Intel Core. E depois de um gerenciamento também um pouco opaco dessa crise, demorando para reportar mais claramente qual era o problema e, principalmente, lançar uma solução para ele. Essa epopeia toda inclui um percurso que tem desde a Intel negando a existência do problema, passando por um curioso momento em que ela culpou as parceiras de mainboards pelas falhas, pelas configurações que elas faziam ser excessivamente agressivas, na forma como ofereciam energia para os processadores, e eventualmente a gente chegaria aqui, enfim, na parte em que a empresa confirma a existência dos problemas e apresenta soluções para resolver esses defeitos nos produtos. Então, nesse vídeo nós vamos abordar quais são esses problemas, quais foram os especulados lá nos vídeos anteriores que a gente já lançou no canal e quais foram os confirmados pela Intel e também quais são as ações da empresa para mitigar os problemas e também como vocês podem fazer as atualizações e tudo o que é necessário para evitar que seu processador estrague ou o que você precisa fazer se estiver notando que tem alguma coisa errada. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Nesse artigo nós também vamos testar as atualizações de software que a Intel está oferecendo para resolver os problemas em seus produtos e, é claro, dar uma olhada se isso mexeu no funcionamento dos processadores e, principalmente, o que mais importa, se a gente vai perder uns FPS nos games. Bom, vamos começar por qual é o problema que afetou, então, os produtos da Intel. Isso envolve os processadores Intel Core de 13ª e 14ª geração, os modelos de alta performance, como muitos daqui que estão na mesa, que são aqueles modelos com mais de 65 watts de TDP, aqueles que aquecem bastante, e principalmente os produtos que são das linhas entusiastas, aquelas que têm o final K, que tem um multiplicador desbloqueado que você pode fazer overclock de forma bastante simples. Esses modelos estavam apresentando instabilidades maiores que o normal, uma quantidade maior de crashes ou problemas de funcionamento que a gente via comparado com os produtos como eles costumam apresentar. Isso foi algo que a gente abordou nos primeiros 2 vídeos, esses relatos aí, principalmente de consumidores da Intel, galera que tinha servidores, que estavam notando esse problema. Em casos mais extremos, sinais de degradação prematura de alguns desses processadores. No vídeo, entre as possibilidades que a gente levantou para o problema de funcionamento, a Intel confirmou sim a existência de uma linha inicial de fabricação com problemas de oxidação. Esses produtos, eles não teria sido aplicado corretamente um material protetivo, que era feito ali nas vias de comunicação que usam cobre como material, precisam dessa camada de proteção para evitar o processo de oxidação. Esse processo de oxidação estaria levando ao mau funcionamento dos chips a longo prazo. Apesar do problema existir, segundo a Intel, isso não é algo que o consumidor deve se preocupar. Numa conversa que nós tivemos com o pessoal da Intel Brasil, eles nos passaram do report global que esse problema afetou apenas uma pequena quantidade de produtos e são produtos da fabricação inicial, da 13ª geração Intel Core. Então uma parte desses CPUs, eles inclusive foram tirados de circulação pela Intel. Eles identificaram o problema, verificaram com seus fornecedores e pegaram esses lotes de volta, fazendo então um recall com alguns lojistas e algumas OEMs, tirando do mercado esse lote inicial. Então, como esse problema afetou apenas o começo da fabricação da 13ª geração Intel Core e uma parte desse lote defeituoso foi recuperado, então a Intel acredita que seja uma quantidade bem relevante de produtos que realmente conseguiram chegar na mão dos consumidores. Aqui a gente segue com aquele problema que a empresa não nos especificou nem números, também não nos trouxe quais são os lotes para o consumidor poder identificar se por acaso ele está em algum desses lotes, mas da forma como eles estão nos apresentando essa questão, parece que realmente são pouquíssimos os produtos que efetivamente tiveram esse problema de aplicação da camada protetora antioxidação e que foram parar na mão de algum consumidor. E a gente vai depois descrever as soluções da empresa para os problemas, desses problemas do vídeo de agora, e em teoria a gente deve ter esse problema resolvido. Mas vamos adiante. O segundo problema, esse é bem mais sério, porque ele afeta bem mais consumidores. Os processadores de alta performance da 13ª e 14ª geração Intel Core apresentariam uma falha de operação que faz eles entregarem uma tensão elétrica excessiva nos produtos. A tensão elétrica é um dos elementos mais importantes na regulação de como opera um processador. Então, seu ajuste pode ser usado para melhorar o funcionamento do processador, seja tanto na sua redução de tensão, ou como a gente já fala muito aqui no canal, o undervolt, a gente já tratou sobre
sobre ele em outros vídeos. Você faz esse undervolt, você reduz o aquecimento e melhora como opera o seu processador, ou seja, você fazendo o caminho reverso, você aumenta a tensão para conseguir estabilizar frequências mais altas, mais agressivas, clocks mais altos e tentar aumentar a performance do seu processador. Então, a tensão elétrica, ele também é um dos elementos mais críticos de ajuste do computador, porque se você baixa demais a tensão, o computador pode ficar instável. Você pode ter crashes, tela azul ou até seu PC ficar reiniciando. Agora, se você coloca a tensão demais, você tem outro problema, que é a degradação do chip. A degradação é um processo onde o chip não consegue mais manter as suas capacidades de operação originais. Então, ele começa a não operar mais estável em uma determinada frequência, ele apresenta aquecimento ou demandas de tensão cada vez maiores, ou, em casos mais graves, ele começa a apresentar travamentos ou pode até parar de funcionar totalmente. O desgaste de um microchip, operando aí nos padrões de fábrica, eles costumam trazer uma validade indeterminada para o produto. Tipo, seu processador vai ficar ruim muito antes de ele estragar. Você vai querer trocar ele porque ele está muito defasado, muito tempo antes de ele começar a apresentar esses sinais de degradação. Mas aplicar tensão elétrica muito alta pode acelerar o processo de estragar esse produto. Esse parece ser o problema por trás dos índices anormais de falhas desses CPUs que algumas empresas terceiras estavam relatando e como a gente mencionou no primeiro e no segundo vídeo sobre essa treta toda. Aqui um ponto importante é que nós temos uma mensagem ambígua por parte da Intel. Pelo que foi repassado, a empresa não tem números anormais de RMA acontecendo. Então eles não detectaram ali nos seus serviços de atendimento ao consumidor, um número anormal de consumidores alegando que está tendo problema em seus produtos. O que a gente tem é, como a gente mencionou nos primeiros 2 vídeos, nós temos terceiros, alguns inclusive não sendo fontes quais são declaradas, mas que conversaram com outros sites e outros jornalistas e alertaram que estava acontecendo esse problema. Mas se por um lado a Intel diz que o problema de RMA não dá indicativo que está degradando, ou tem muitos processadores dando problema, na outra ponta eles estão lançando a solução para um problema que não existe. Ou seja, na verdade existe, tem um problema de operação desses processadores e apesar de eles alegarem que os números de RMA não estão fora do normal, ponto importante, as empresas normalmente não divulgam esses números, a gente não tem número de RMA de empresa nenhuma, e não é só a Intel, isso é realmente uma prática da indústria, o pessoal normalmente não abre esses dados assim para nós consumidores. O problema existe, então a gente precisa resolver ele. Então vamos ver qual foi a solução que a Intel trouxe. Para resolver esse problema, a Intel desenvolveu um novo microcódigo. O microcódigo é um componente de software que ele pode ser atualizado e ele traz as instruções essenciais para o funcionamento do processador. Então, entre as mudanças que você pode fazer no microcódigo, você pode, por exemplo, definir um novo algoritmo, mexer nas regras e definir novos valores de tensão elétrica que vão ser oferecidas para o processador. Varia de cenário para cenário, então se ele está em alta frequência, se ele está em alta carga, se ele está com muito ou pouco aquecimento. Tem várias coisas que vão mudar qual é o valor de tensão que vai ser oferecido e o microcódigo novo vai justamente mudar quais são esses valores. O novo microcódigo com a solução, ele é o 0x129. Ele vai limitar as requisições de mais de 1.55 volts como uma forma de mitigar o problema da degradação. Então, ele não vai deixar que ultrapasse esse valor no funcionamento padrão dos processadores. Isso é como a Intel descreveu esse microcódigo, inclusive, numa atualização que eles fizeram no Intel Community. Bom, e onde eu vejo o microcódigo que está em uso no meu PC? O Intel Extreme Tuning Utility, o Intel XTU. Vocês podem baixar ele através de um link que vai estar na descrição desse vídeo ou lá no nosso post no adrenaline.com.br. Nele tem uma interface em que você consegue ver a descrição do hardware que você está usando e entre os valores e as configurações descritas está lá o microcódigo em uso. E onde eu faço a atualização do microcódigo? Isso é feito através do software da placa-mãe. Então, você tem que ficar de olho se não tem uma nova versão de BIOS disponível lançado aí pela fabricante da sua mainboard. Pega o nome bem certinho dele, qual é o nome completo aí da mainboard, vê lá na seção de software ou de update ou de BIOS, cada fabricante vai ter um nome um pouquinho diferente, e vê qual é a versão mais recente. Eu recomendo vocês fazerem isso nem só por causa do microcódigo da Intel, mantenha o firmware, o software e a BIOS, tudo aí dos seus hardwares atualizados para justamente escapar não só de problemas como esse que a gente está listando aqui, mas outras correções que são feitas para o funcionamento da sua máquina. Em máquinas já montadas, notebooks ou outros sistemas já integrados, né, você deve fazer isso muitas vezes através de um software da própria fabricante. Então, por exemplo, a Asus, por exemplo, tem aquele software MyAsus. Dependendo de qual é a fabricante do seu computador, ela pode ter um software utilitário que faz essa atualização de firmware e pode aparecer por lá essa atualização. Agora vem um ponto importante. Vocês devem fazer esse update o quanto antes. A alta tensão na operação de um processador é um problema meio parecido com
a pressão alta no corpo humano. Você pode estar com pressão alta e não ter um sinal claro agora de forma imediata. Mas, por exemplo, não vai ter dor de cabeça, pode não estar sentindo nada especificamente agora. Mas essa pressão alta vai causando danos no seu sistema e quando eles mostram sinais, às vezes você já pode estar com alguma coisa muito grave acontecendo, alguma falência renal, algum problema muito mais grave no coração. Nesse caso é meio parecido, essa tensão alta pode não estar trazendo algum efeito imediato no seu computador agora, ele parece estar funcionando normal, mas quando o chip atingir um nível de degradação irreversível, você pode começar a ter esses travamentos e aí o seu produto já está degradado. E se não chegou o update para sua máquina? Então, dá para dar uma mitigada nesse problema. A gente mostrou num vídeo anterior que você pode usar o Intel XTU para aplicar um offset na tensão do processador. Então, nós temos um vídeo mostrando certinho. Você basicamente pega o algoritmo e diz para ele colocar um pouquinho menos de milivolts do que ele colocaria por padrão. E essas margens um pouquinho mais baixas já ajudam a você não bater os valores de pico que chegam a trazer danos para o silício do seu processador. Mas a dúvida, dar menos tensão elétrica vai afetar o funcionamento do seu produto? É hora de a gente ir para os nossos testes. Nós fizemos os nossos testes usando de referência o Intel Core i9 14900K. É um dos processadores com níveis mais altos de operação, aí, tensão, frequência, aquecimento. Ele está num ponto em que a arquitetura da Intel Raptor Lake está num ponto bastante elevado. A gente não quis fazer isso no 14900KS por considerar ele um produto muito fora da curva, mas o 14900K tem altíssima performance e não é uma loucura tipo o 14900KS. Nós fizemos testes usando na verdade nós rodamos a nossa bateria completa de testes, então refizemos toda a bateria que usamos para fazer as reviews de processador, usando o microcódigo antes da atualização, o 0x123 e também rodamos o 0x129, uma mainboard da Gigabyte, então antes e depois do microcódigo que corrige o problema de tensão. Olhando a fundo os dados, aqui eu tenho um gráfico com o pico da tensão. Isso aqui são todos os 24 núcleos do Core i9 e eu estou olhando qual foi o valor mais alto de tensão elétrica que foi aplicada. Cuida que esse gráfico não está partindo do zero, né? Ele está partindo dos 1300 milivolts para ficar mais fácil de a gente visualizar as informações, mas em amarelo nós temos o novo microcódigo e em azul nós temos o microcódigo antigo. Vocês podem perceber que o microcódigo antigo em geral tem picos mais altos de tensão em praticamente todos os núcleos. Nós temos algumas exceções de alguns núcleos que tiveram tensão um pouquinho mais alta com o código novo, mas o mais importante não é os momentos em que a tensão máxima aumentou em alguns dos núcleos. O mais importante é observar como nós temos vários valores acima do 1.5 no código anterior, enquanto que no novo código ele se aproxima do 1.5, mas em geral ele está alguns milivolts abaixo desse valor. Isso aqui é rodando o Cinebench no modo single thread. Normalmente essas altas cargas em apenas um núcleo tem mais chance de você ter uma tensão alta, afinal de contas as frequências de operação são mais altas, do que você, por exemplo, comparar agora no Cinebench multithread. A gente até teve os dados, deu uma olhadinha neles e as tensões costumam ser mais baixas, então não é tão relevante para o nosso artigo. E outra coisa que a gente fez ao longo do teste do single thread do Cinebench, nós ficamos monitorando a tensão que foi toda a tensão que foi aplicada a cada momento, né? Aqui nós temos o gráfico, só que eu estou cortando todos os valores que são mais baixos do que 1450 milivolts, ou 1.45. Por que eu estou fazendo isso? Porque para baixo disso o gráfico fica praticamente ilegível. Tanto o microcódigo antigo quanto o novo fica com tantos dados ali que vira uma maçaroca. Você não consegue ter uma leitura muito visível. E o que importa para a gente não é a tensão ao longo do processo todo. A gente quer ver os picos problemáticos que podem afetar a durabilidade do produto. Então, aqui nós temos todos os momentos em que a tensão aplicada... Aqui a gente usou de referência o núcleo número 11, porque eu vi que ele foi o que teve a média de tensão e teve o pico mais alto de todos os núcleos do processador ao longo dos nossos testes. Olha como microcódigo antigo, ele com mais frequência buscava picos momentâneos mais altos aí, em 1.5, alguns momentos superando o 1.5 e muito do tempo aí acima do 1.45, acima dele. O microcódigo novo, ele chega a ter momentos um pouquinho mais altos, uma tensão aí chega a ter uns picos visíveis. Esse aqui quase pegou 1.5, mas também dá para notar como a frequência que isso acontece é menor e quando acontece também são valores um pouquinho mais baixos. A gente também fez esse monitoramento enquanto estava rodando a nossa bateria de games. Aqui eu quero
Então aqui nós temos o pico aplicado aqui vê que a diferença é menor, né? Esse foi o pico de tensão enquanto nós rodávamos os nossos games. A diferença foi, enquanto que, por exemplo, o núcleo 11 ele tinha 1.51, no novo microcódigo ele parou em 1.49. Então a diferença é bastante pequena, mas também, de novo, ela é perceptível. Lembrando que isso aqui é o pico, né? É o momento que a gente teve o valor mais alto registrado de cada um desses núcleos. Agora, olhando a progressão, e aqui eu quero destacar uma coisa. Isso aqui era enquanto estava rodando a nossa bateria de games. Tem vários, isso aqui é um longo período do processador, rodando um teste, parando, rodando um teste, parando. Benchmark de games, né? Fica aquele tempo rodando benchmark, para, tem um tempo ocioso até quem está rodando os testes anotar o valor e abrir o próximo benchmark, carregar e rodar. Então, não é alinhado. O que eu quero dizer é que no momento em que está esse pico aqui do código novo e aí tem esse pico do código antigo, eles não necessariamente estão rodando o mesmo momento ou o mesmo teste. Mas o que importa é que quando vocês olham a progressão de todo o período em que ficou rodando os nossos testes, em que a gente deixou aí a nossa bateria de games rodando, os picos do código novo são menores, menos constantes e quando acontecem menos altos do que o que a gente registrou, por exemplo, esse 1.51 que aconteceu nesse momento do teste, tem 1.50 aqui também, e o pico aqui, de novo nós usamos o núcleo 11, porque o 11º core ali, por algum motivo, ele foi um dos que apresentou tensão mais alta ao longo de todos os testes. E a gente também escolheu só um núcleo, porque senão, de novo, como é que a gente vai mostrar todos os 24 núcleos, ia ser o caos. Mas perceba como o comportamento dele já nos mostra picos de tensão menos agressivos do que o que a gente observa com o código antigo. Mas ok, então a Intel realmente reduziu os picos de tensão, o novo código em teoria vai expor os seus produtos nós não chegamos ao longo de todo esse teste não teve nada tão absurdo, não teve como, por exemplo, a gente chegou a ver galera postando na internet chegando a pegar 1.6, por exemplo, a gente não viu esses valores extremamente altos. Esses valores, inclusive, mesmo no código antigo, não são algo que eu considero que ia estragar esse produto. Eu acredito que o nosso 14900K, com esses picos de 1.51, é um valor um pouco alto, considerando que é a operação estoque, sem overclock nem nada, mas eu não acredito que o produto ia degradar com esses valores. Mas já percebe como o novo microcódigo ele é menos agressivo nos picos de tensão que ele vai apresentar ao longo dos testes. Agora, o que importa também é essa modificação do microcódigo, o quanto ela afeta a capacidade desses processadores de entregar performance. Então vamos lá, vamos para um comparativo. Aqui a gente, além do Core i9 14900K, nesse gráfico vai estar também o Core i7 14700K e o Core i5 14600K. Então nós temos o i5, i7 e i9 da 14ª geração. E eu também vou colocar nele os AMD Ryzen concorrentes da série 7000. Bom, começando pelo Cinebench em single core, vamos usar somente um core por vez, um dos threads, né, do processador por vez. Olha como a variação, ela existe e por algum motivo o microcódigo novo fez o 14900K performar quase 5% melhor. Aqui é uma coisa importante, essas variações quando são principalmente inferiores a 5% a gente desconsidera. Pode ser variação de teste para teste, vê que a pontuação variou de 131 para 137 pontos, é bem baixa a diferença. Outros dois processadores também estão aqui, então por exemplo o Core i7 14700K ele empatou com o score original dele, e o i5 também empatou com o score original. Aqui eu tenho que fazer uma distinção bem importante, tá? O Core i9, ele foi rodado agora com o microcódigo antigo e com o microcódigo novo. A gente fez esse update. O Core i5 e o Core i7, eles estão sendo comparados com os resultados deles da análise original, que é de finzinho de janeiro para começo de fevereiro, que foi a última vez que a gente testou esses caras. Então, aqui além da variação do microcódigo, pode ter outras variações. Então, ao longo dos testes eu já vou destacar alguns momentos que eu percebi que isso pode ter acontecido. E em vermelho, galera, eu estou mantendo no gráfico processadores Ryzen da série 7000 relevantes, que seriam competidores de alguns dos processadores que estão aqui no gráfico, para a gente ver se a variação da performance de algum deles afeta a concorrência deles versus o AMD Ryzen. Agora, colocando todos os núcleos em ação, aqui aconteceu uma variação importante. Ó. O 14900K ele performou, teve uma queda de 7% no desempenho dele com o microcódigo novo. Isso fez ele, que antes tinha quase 10% de vantagem sobre o Ryzen 9 7950X, passou a fazer eles empatarem. Então, aqui a gente vê uma mudança na competição dos dois modelos. Outra coisa que é importante eu destacar é que essa atualização do microcódigo também mexeu naqueles perfis da mainboard. Então, aqui o que pode ter acontecido é, tanto o microcódigo novo baixou um pouco as tensões, quanto o novo padrão de operação da mainboard da Gigabyte, que a gente está usando nesses testes, tem as configurações de PL1 e PL2 diferentes, então sustenta por menos tempo altas frequências e isso fez ele perder ainda não é 2 dígitos percentuais, mas já é acima daqueles 5% que eu disse que eu basicamente ia ignorar nas variações. O Core i7 perdeu 3% e o Core i5 perdeu 1%, então por enquanto nenhuma variação muito relevante. Assassin's Creed, nova redução na performance, mas agora não deu nem 5% de redução no Core i9. O Core i7, mais uma vez, perdeu 8%. Quer dizer, não,
ele ganhou 8%. E aqui vem aquilo que eu destaquei. O Core i7, esse score original, ele foi feito teste em fevereiro, foi quando a gente testou para fazer a análise. E esse nosso novo teste foi de agora, quinta dessa semana, foi tipo dia 5. Que a gente rodou o teste de setembro. Aqui eu acho que teve alguma evolução também no Assassin's Creed, ou nos drivers da RTX 4090, que impactaram nessa variação maior de performance. O i5 não foi testado, porque faz uma semana que a gente não consegue receber o nosso código de verificação da Ubisoft Connect. O sistema dele simplesmente não manda o código e a gente não consegue fazer a autenticação em 2 etapas, a gente não consegue logar na conta do Adrena, o Core i5 não deu pra testar. Peçam ajuda lá pra Ubisoft. Call of Duty Modern Warfare, nossa, que tédio. Eu não vou comparar, as barras estão todas iguais, mano, ninguém performa diferente, exceto o Ryzen 5 7600X, e quem tem acompanhado com frequência o Adrena sabe que é porque ele é um hexa-core, ele é o único processador aqui que tem 6 núcleos, enquanto todos os outros têm 8 ou mais, e isso tem impactado na performance, no COD, e tá todo mundo empatado, vocês viram, não mudou nada aqui. Counter-Strike, aqui uma variação de 1% no Core i9, o Core i7 teve uma variação maior e ele ganhou 8% de performance, de novo, pode ser uma variação por causa do período de tempo, de drivers, de modificações que aconteceram maiores, e 5 performou igual, vê que as posições não mudaram em relação aos AMD Ryzen. Red Dead Redemption, o território ainda aqui é a vantagem dos AMD Ryzen e o microcódigo não vai ajudar. Então eles, por exemplo, o i7 perdeu 5% de performance, o i9 não variou praticamente nada, o i5 não variou quase nada, 2%. Então, com exceção do i7, que agora ficou um pouquinho mais para trás, mas bem pouca coisa para trás, a galera tá toda na mesma. E aqui um daqueles momentos em que eu falei que pode ter uma variação maior em decorrência da versão de driver, da atualização de jogo e tudo mais. O i7 ganhou 13% de performance em Total War Warhammer, depois do nosso teste comparado com o score dele de fevereiro. Eu não acredito que isso seja um microcódigo, acredito que seja alguma outra variação, alguma outra melhoria no jogo que deu esse ganho para ele. O i5 também ganhou performance, ganhou 5%, de novo a gente não espera ganhos de performance com o novo microcódigo. A gente tá vendo que em alguns momentos ele tá perdendo um pouquinho, mas ganho de performance é algo inesperado. E o i9 performou igual. Então o que tá acontecendo é que aqui provavelmente o Total War Warhammer de fevereiro ou fim de janeiro para cá, ele teve alguma melhoria que subiu a performance do i5, subiu a performance do i7. E o i9 variou nada por cento, ele cravou o mesmo score antes e depois do microcódigo. É até difícil a gente conseguir uma coisa dessas. Mesmo que eu pegasse o mesmo produto e rodasse 2 vezes seguido o benchmark, não ia dar o mesmo score, que nós temos praticamente uma anomalia estatística nesse gráfico de tão cravadinho, certinho foi o resultado. Ou seja, não é que não impactou, a gente achou alguns cenários com 6%, 7%, nos cenários de impacto maior. Isso é uma coisa que não vai mudar a experiência do consumidor. Nas nossas comparações, se você vê a nossa análise antes de mudar o microcódigo e vê a análise agora com esses novos scores, provavelmente eu não mudaria uma linha das nossas impressões nas reviews. Então eu acredito que se você está preocupado se o seu produto ficou pior depois do novo microcódigo, eu acredito que não é uma coisa que você precisa ligar. Os únicos momentos que a gente teve 10% ou mais de diferença, em alguns casos foi ganho, mas de novo não foi o novo microcódigo, foi a atualização dos games entre quando a gente testou para análise lá em fevereiro ou janeiro e o novo score que a gente tem agora em setembro, alguma melhoria do Windows, alguma melhoria de driver, alguma melhoria do próprio jogo numa atualização. E agora falta a questão que é, ok, o novo microcódigo tá parando de dar tensões tão altas, não tá fazendo meu sistema perder performance de forma perceptível, mas para quem comprou um i5, um i7 da 13ª, está há literalmente anos rodando com microcódigo que dá picos de performance degradando o silício. Aqui vem outra parte da solução da Intel. Então o microcódigo é parar de estragar os processadores. A segunda solução, agora voltada para quem já tem o seu produto com sinais de degradação, é o suporte maior na garantia. A Intel expandiu para 5 anos a garantia de seus processadores, seja a galera que comprou na caixa, né, você comprou individualmente, seja para quem comprou num computador montado, ou seja para quem comprou naquelas bandejinhas, né, por exemplo, você faz esse tipo de compra em conjuntos de processadores, seja lá qual for, você tem a sua garantia ampliada para 5 anos, para caso você não tenha visto o problema agora, mas ele vai acontecer de forma precoce, você ainda está dentro do período da garantia para conseguir fazer a substituição por um novo produto. Então, se você comprou um produto na caixa e ele está apresentando problemas, você faz o contato direto com a própria Intel para acionar a garantia. Se você tem um processador Intel Core dentro de outro produto, um produto montado pela Dell, por exemplo, alguma coisa assim, você vai fazer o processo de garantia através da Dell, que aí vai fazer o processo com a Intel. Mas ambos vão estar cobertos por essa garantia de 5 anos, que é global e que afeta também o Brasil. E o interessante é que ela também resolve a questão da oxidação. Então, digamos que você está tendo problemas de tela azul, instabilidades, e não são as tensões, são que realmente seu processador, você foi incrivelmente azarado e conseguiu pegar um daqueles processadores iniciais,
que a Intel diz que fez boa parte de recall deles com os fornecedores e lojistas, mas você conseguiu, um escapou e caiu na sua mão e está oxidando, você vai ter esse período estendido de garantia, que se ele começar a dar sinais de degradação, você pode acionar garantia. Como funciona isso? Primeiro você tem que lembrar que se o processador está combinado com uma memória de frequências mais altas, isso é fora do padrão de operação, então você tem que pôr uma memória até 5.600 nos processadores da 13ª e 14ª geração, 5.600 MTS, não 5.600 MHz, tirar algum overclock eventual que vocês habilitaram, coloca ele operando em estoque, e nessa configuração ele precisa ser estável. Você está tendo problema de muita tela azul, você está tendo problema de crashes do sistema, e você já fez o debug, não é outros componentes, é o processador mesmo, hora de acionar a garantia, ter os seus direitos e fazer a Intel te dar um produto novo, já que rolou essa lambança aí, e demorou, dona Intel. Deu para passar uma segunda geração Intel Core para vocês verem o problema da 13ª geração Core. Então, realmente foi uma coisa que me incomodou muito, o quanto os timings foram muito suspeitos. Então, a Intel começou a falar mais quando as mídias começaram a apertar mais a empresa, então não foi uma coisa proativa como devia ter sido. Esse caso mesmo da oxidação, eles deviam ter identificado todos os consumidores ou avisado os lotes, e continuamos não sabendo, inclusive, quais são esses lotes, para que a galera que está com esse produto fique sabendo do problema de fabricação e tudo mais. Então, acho que a Intel vacilou. Não é um bom momento para a Intel vacilar. Ela está em questões financeiras bastante graves, então as ações da empresa estão tombando, ela está precisando fazer caixa. Ainda por cima, para piorar, a Qualcomm começou a morder o calcanhar dela em mercados importantes, como por exemplo os de notebook. Inclusive, a gente deve em breve fazer a nossa primeira análise de um modelo, o VivoBook S15. É um notebook com processador Qualcomm Snapdragon X Elite. Nossa análise está vindo aí em breve, então fica de olho no site para vocês verem como é que os processadores ARM, para complicar mais a vida da Intel, como é que eles estão performando no primeiro modelo que a gente vai testar. Mas pelo menos o problema resolveu. Eu consigo agora voltar a indicar a compra de processadores Intel Core. Primeiro porque quem comprar um já vai ativar o novo microcódigo e não vai ter o problema das tensões degradando seu produto. Outra coisa é que eu já consigo ver que isso não vai impactar a performance. As impressões que nós tínhamos dos produtos não vão mudar. Por exemplo, o Core i5 14600K e o 13600K são excelentes processadores para quem quer jogar ou até mesmo trabalhar por um grande número de núcleos e threads. 14700K é um monstro em núcleos e threads também para quem está buscando essa configuração. Então, aquelas nossas impressões que a gente tem nas nossas análises feitas em janeiro, fevereiro, não vão mudar muito. Baseado na atualização do microcódigo. Os AMD que alguns podem mudar um pouquinho a performance, então nós vimos alguns cenários que eles ganham 5, 10%, mas de novo, tá todo mundo se mexendo 5, 10, 5% para cá, 5% para lá. No fim, as posições não mudam tanto assim. São margens de mudança de performance que não vão mudar o produto que a gente indica para vocês. Bom, galera, então com isso resolvemos a questão espero que esteja resolvida essa questão. Com o novo microcódigo, eu acredito que as tensões que apareceram no nosso 14900K já não eram tensões que iriam degradar ele, mas ficaram ainda um pouco mais seguras as margens. Acho que os valores agora um pouquinho altos ainda, mas nada que eu acredito que vá estragar o silício. Você muito antes vai achar que o C14900K não performa mais tanto quanto você gostaria. Que não vai acontecer tão logo, mas vai acontecer eventualmente e o processador não vai ter estragado até lá. Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!